Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, acaba de começar a sua consulta com hora marcada. Hoje, gente, dia 20 de março, é o Dia Mundial da Saúde Bucal e a gente aproveita essa data para trazer à tona um assunto que tem extrema relevância. Você já parou para pensar na relação entre a importância da higiene bucal para cuidar da saúde do seu coração? Pois é. Esses dois temas estão diretamente ligados e muitas pessoas não fazem a menor ideia. Então, a gente vai falar agora a respeito das doenças a que estamos sujeitos, aos sinais de alerta. A gente vai falar também sobre os tratamentos e as formas de prevenção. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema é importante e interessante? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem o Consulta ao Doutor precisa chegar. Fora isso, te convido, é claro, para você participar da sua consulta. Marcamos ela para você. Basta você enviar o seu relato ou a sua dúvida para o 0 Operadora 11 3337 5886 e te convido também a você participar da nossa enquete, que ela acontece neste exato momento lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, o que você quer saber neste bate-papo de hoje? A relação da saúde bucal e das doenças cardiovasculares com a obesidade, a relação com as alterações hormonais ou a relação com o estresse? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer esta informação, é claro, até você. Pessoal, para falar então sobre a importância da higiene bucal no controle e na prevenção também das doenças cardíacas, a gente vai conhecer um pouquinho a respeito dos nossos convidados de hoje. Na tela, diretor. Fernando Ferraz, ele atua na área, gente, há 20 anos. E olha só, a escolha pela profissão surgiu desde a infância, quando ele frequentava um dentista, onde na sala de espera havia vários videogames. O ambiente, completamente diferente de um consultório tradicional, o marcou de forma positiva e essa experiência fez toda a diferença. Afinal, hoje ele leva esse diferencial para a sua clínica, criando um espaço acolhedor, descontraído e também humanizado. Encara como um grande desafio ajudar os pacientes na superação de traumas e medos associados ao tratamento. Vamos conhecer também, gente, a respeito do Renan Alvarenga, atua na área há 8 anos. A escolha foi motivada pela vontade de aprender, ajudar pessoas e também pela aptidão natural. Para a área, né, obviamente, Renan combina conhecimento técnico com uma visão holística, proporcionando aí um atendimento mais completo. Um dos desafios que enfrenta no dia a dia é que muitos pacientes procuram atendimento tardiamente, olha só, o que dificulta a implementação de estratégias de prevenção que sejam de fato eficazes. Então vamos lá, Renan Alvarenga, cardiologista, e Fernando Ferraz de Andrade, cirurgião dentista, especialista em implantes e também expert em estética. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigado. Olá, Dani, muito obrigado. Olha só, gente, eu fiquei muito interessada nessa parte aqui da sua biografia, né? Você contando um pouquinho a respeito de você. A sua sensibilidade e preocupação com o medo com relação aos pacientes tende a ir ao consultório. Sofremos, não sofremos um pouco quando a gente marca a nossa consulta para o dentista? E você tem esse olhar, esse cuidado mais humanizado, pensando aí nessas pessoas que não se sentem tão confortáveis, não é, doutor? A gente imagina que hoje, devido à questão financeira, que a primeira coisa que afasta uma pessoa ao dentista, às vezes, é até a questão financeira. Sim. E o tempo também. Então, são 3 questões. Financeira, tempo, mas o primeiro de tudo é o medo. O medo. A gente acomete lá pacientes que têm boas finanças. O tempo ninguém tem hoje, mas o medo tá ali escarado. E a gente tenta demonstrar, fazer, hoje com bastante tecnologia, uma odontologia diferenciada ali. Então, eu acho que isso é um ponto importante que a gente traz, aquilo que o doutor Renan também, muita gente com esse medo, né, do avental branco, que se falava muito assim. Quais são as suas táticas para quebrar isso no paciente? Só para a gente ver se a gente marca a nossa consulta, não é? Tem algumas, graças à minha esposa também, que é dentista. Que legal! Uma delas é colocar um fone de ouvido no nosso paciente com uma música que ele gosta. Então, vou fazer uma extração. Até o tema hoje, que a gente vai falar bastante sobre endocardite, tem a ver com extração de dente e tal. Então, a gente fala, que som que você gosta? A gente deixa ele com um foninho durante uma extração, durante um procedimento. Só para não ouvir aquele barulhinho. Que é arrepiante.
Uma das outras táticas é deixar o ambiente, às vezes, com um cheiro específico, não com aquele cheiro de dentista, luzes baixas, não parecer que é um consultório. A empatia, eu acho que é o grande lance. Trazer ele, recepcionar na porta. Ó, vem cá, a gente tá no mesmo tom aqui, vamos lá, eu também não passo fio dental todo dia. Trazer a verdade mesmo, sabe? A gente sabe que tem questões que são chatas da odontologia e tem questões que são maravilhosas. Acho que esse comprometimento junto é importante. Que bacana. E, Renan, também interessada no seu relato, eu queria te perguntar, são muitos os pacientes que negligenciam a saúde do coração ou realmente as questões associadas ao coração são questões silenciosas e que muitas vezes elas só vêm a apresentar algum sintoma quando infelizmente já é tarde demais? Porque o seu relato, o que me marcou foi a saída do paciente quando ele poderia ter ido antes e prevenido e não ir para tratar de fato. Certo, Dani. Veja bem, a cardiologia ela é uma especialidade que lida muito com o longo prazo. E vou te dar um exemplo. No Brasil, a principal causa de mortalidade é cardiovascular. E muitos pacientes, eles me perguntam, em qual idade eu deveria ir no cardiologista? A resposta para isso é o mais cedo possível. O cardio deveria ser o médico da família que faria o segmento dessa pessoa e evitaria consequências a médio e longo prazo. Então, a cardiologia se trata de uma maratona, não de 100 metros. E se o paciente me der a oportunidade de atuar mais rápido, mais cedo na vida dele, certamente ele colherá os frutos no futuro. E olha que interessante que você trouxe para a gente, porque muitos pacientes vão ter o primeiro contato com o cardiologista quando vão se submeter a uma cirurgia e precisam fazer exames para entender direito se eles podem ou não se submeter à cirurgia que eles estão programando, não é? Sim, sem dúvida. E pior que isso, Dani, alguns pacientes vão no consultório depois de terem infartado. Esses pacientes já chegam no consultório com doença aterosclerótica, que são as placas nas artérias do coração, muito avançadas. É óbvio que a gente consegue evitar novos eventos, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, porém a doença já está instalada. O que nós gostamos e fazemos bem é evitar da doença começar. E esse é um grande diferencial do cardio centrado no paciente e não na doença. Maravilha. Vamos lá então dar início ao nosso tema de hoje, porque muitas pessoas que obviamente viram a nossa chamada devem ter se questionado, nossa, mas a saúde bucal está diretamente relacionada ao nosso coração, a esse importante órgão do nosso corpo humano. Então eu gostaria de entender qual que é essa relação, começando pelo Dr. Fernando. A frase clichê que a saúde começa pela boca é uma grande verdade. Então, sim, né? Estávamos conversando aqui offline que muitas bactérias do trato bucal, elas podem sim ir através da corrente sanguínea e alojar ali no nosso coração. E há vários tipos de sinais e sintomas que isso pode estar declarado ali, mas às vezes o paciente não sente nada, absolutamente nada. E eu acredito que, como doutor, a palavra de 2025 é a prevenção. Acho que aqui é um dos grandes objetivos nessa nossa 1 hora aqui de encontro, é trazer vocês para prevenir. Certo, doutor? Sem dúvida. A boca, ela está intimamente ligada aos vasos sanguíneos. Então, doenças potencialmente graves, como a endocardite, né, doutor Fernando, podem, a maioria, se iniciam na boca e acometem um órgão muito nobre, que é o coração. E, apesar da medicina ter se desenvolvido muito nos últimos anos, pasmem, a endocardite ainda tem uma taxa de mortalidade perto de 40%. Isso é muito alto em medicina e em cardiologia. Então, realmente é uma doença que a gente precisa prevenir e, para isso, eu preciso muito do meu colega dentista. Olha que bacana essa parceria, gente. Doutora, explica pra gente melhor o que é endocardite, porque eu imagino que muitas pessoas ouviram essa palavra e pensaram, mas o que deve vir a ser isso? É uma inflamação, uma infecção? Bom, vamos lá. Ela pode ser das duas formas que você me falou, mas a forma mais grave e que merece maior atenção é endocardite infecciosa, por alguma bactéria mesmo. Tudo que tem it, pessoal, se reflete em inflamação. Endocardite trata-se de uma inflamação / infecção do folheto que recobre a cavidade do coração.
Então é uma inflamação / infecção do endocárdio, que é aquela parte mais em contato com o sangue. É a membrana ali que encobre o coração. Por dentro, né? Por é o dentro. endotélio, é aquela camada mais interna do coração e que reveste toda a sua extensão. E olha só, gente, para entendermos então de que forma que a gente de repente pode chegar a um caso como esse, a gente vai passar por algumas das doenças mais comuns ou das questões mais comuns na nossa boca e de que forma que elas conseguem se desenvolver até chegar num desfecho como esse, por isso a importância do nosso bate-papo de hoje. Então vamos começar com a nossa primeira condição na tela. Vamos entender, gente, o que é a gengivite e a periodontite, que é uma inflamação aí da gengiva que pode causar sangramento, inchaço e desconforto. Mas, doutor, explica um pouco melhor para a gente quais são as diferenças entre elas. It, inflamação, o doutor Renan falou muito bem. Então, tenho na gengiva, gengivite, um pequeno sangramento. Se a sua gengiva sangra, quem está me assistindo agora aqui, isso é sinal de perigo. Procure ajuda, procure um profissional, procure um dentista. Muito importante, o avanço desse sangramento, que pode acontecer por vários fatores. Eu posso ficar sem escovar os dentes 12 horas, eu já vou ter um sangramento gengival. Porque o resto de alimento, que a gente chama de placa bacteriana, e essa assim que descola, e a gente vai falar daqui a pouco, essa que não pode estar na sua gengiva, porque se tem sangramento, ela está lá. A evolução disso é a periodontite, onde o osso da boca a gente chama de periodonto, então inflama já esse osso, deixando o dente com mobilidade. Então já chego num problema maior, perdas de dente. E essa placa bacteriana é que sim, ela pode via corrente sanguínea se alojar no endotélio do coração. E a gente estava até conversando, para todo mundo é perigoso que essa bactéria se aloje, doutor Renan? Agora eu vou trazer essa pergunta para o doutor. Por favor. Muito legal. E eu vou aproveitar esse momento para falar de uma doença que é muito negligenciada no Brasil. No Brasil não, né? Em países subdesenvolvidos. Essa doença se chama febre reumática. Você já ouviu falar nela, Dani? Já ouvi falar dela, mas não imaginava que ela teria essa relação com o nosso bate-papo de hoje, confesso. Vamos lá. A endocardite, que é essa infecção da camada interna do coração, não acontece em quem quer. Ela acontece em quem pode. Essa pessoa tem que ter algum substrato cardíaco para que a bactéria se aloje nesse endocárdio. O primeiro substrato que eu gostaria de discutir com vocês é a febre reumática. Só um minutinho, vamos todos dar uma olhada nessa imagem de João Capellini, que está trazendo aí para o nosso bate-papo, ilustrando o nosso bate-papo, mostrando a importância do nosso coração. Esse órgão aí que rege tantos outros. Muito bonita mesmo. Então vamos lá. Chegando o inverno, crianças e adolescentes têm muita infecção em orofaringe. E existe uma infecção especificamente que pode atacar muito o coração. É uma bactéria que se chama Streptococcus pyogenes. O que acontece com essa bactéria? Quando ela não é eliminada de forma completa com tratamento com antibiótico, o nosso corpo confunde uma proteína desse Streptococcus pyogenes com uma proteína do nosso coração, chamada proteína M. A partir daí, o nosso próprio corpo começa a danificar o coração, especialmente as válvulas, causando lesões tanto de vazamento, que é a insuficiência da válvula, quanto questão de estreitamento, que são estenoses valvares. Substrato feito, o próximo passo seria, pela periodontite, por infecções mais profundas da boca, bactérias circularem pelo sangue e se alojarem nesse local de lesão prévia. A partir daí, a doença se desenvolve. Olha isso, gente, olha a importância da gente cuidar da nossa saúde bucal. Principalmente, não é, doutor, porque a gente tem uma taxa muito baixa de pessoas que têm a gengiva de fato saudáveis, não é? O sangramento gengival, ele está em quase toda a nossa população. Às vezes por uma restauração que tem um degrau, às vezes por uma batida na escova, às vezes pela falta de higienização, essa é a maior causa. A maior causa do mau hálito aqui, só rapidamente, 90% é da cavidade oral. Muita gente acha que é do estômago, gastro, vamos procurar um gastro. Então, deixar bem claro, o mau hálito vem da boca 90%. E se essa boca está com mau hálito, provavelmente você tem uma periodontite. E se você tem uma periodontite, e se você tem
um problema no coração, posso dizer dessa forma, que Sim. uma válvula danificada, alguma coisa, ou uma febre reumática que não foi curada, as chances são grandes de você ter a famosa endocardite bacteriana, que é o que nós estamos falando aqui. E super interessante, né? A boca, ela é um local que é contaminado, né? A gente tem bactérias que vivem na boca, né? E a própria escovação de uma boca saudável, ela cursa com bacteremia, que é bactérias indo para o sangue, mas em uma quantidade muito menor do que uma boca saudável, não é mesmo? Sim. Então, o cuidado geral com a boca realmente é essencial para um bom cuidado cardíaco. Esse relacionamento que trazemos aqui de dentista e cardio mostra que a gente tem uma regra que a cada 6 meses devemos ir ao dentista, né? Mas a gente está conversando, é muito individual. Não tem essa mesma regra para o cardiologista. É. Não é? Que é importante a gente trazer isso para o tema também, né? Mas é uma regra que não é muito seguida, né, Dani? Também a gente pode falar assim que é importante também a gente salientar que uma pessoa, ela visita muito mais um dentista do que um cardiologista. Não sei se essa atenção foi dada aqui. Tá. E se o dentista tem essa visão já dessa questão da endocardite, dessa questão perigosa, por que não fazer a indicação para o cardio, né? Porque a ideia é essa, a multidisciplinaridade aqui. Eu ia perguntar a respeito do tratamento e também ia questionar se em algum momento existe essa condução. Após fazermos o tratamento, vamos entender se seu coração foi afetado, se eles têm algum risco. Esse caminho existe, doutor? Existe, às vezes não é tão comum, mas indo nessa questão de anticoagulante que vamos entrar também, é um caminho que às vezes a gente precisa muito do médico ali, do cardio, para saber se paramos com esse anticoagulante ou não. Né, Renan? Assim, o direcionamento do cardio para o dentista, ele é muito grande. Qualquer paciente do meu consultório que tenha qualquer valvopatia, pelo menos moderada, assim, ela não é muito importante, ela não dá sintomas, mas a gente com ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, vemos que tem algum problema naquela válvula. Tá. Esse paciente, ou que tem algum problema na válvula, ou que já fez alguma cirurgia de troca valvar, ele precisa ir ao dentista de 3 em 3 meses. E você cobra isso do seu paciente, que bacana, gente. A gente pega muito no pé dos pacientes para eles cumprirem isso daí. Porque igual nós falamos agora há pouco, a endocardite, que é a infecção da superfície interna do coração, apesar do desenvolvimento da medicina, cursa com uma mortalidade próxima de 50%. Ou seja, cada 2 pacientes que têm endocardite, um paciente morre. Então é muito grave, é uma doença muito grave. Eu mando meus pacientes para o dentista de 3 em 3 meses. Porque isso, gente, é prevenção. Temos uma perguntinha aqui da Vani Alves, aqui de São Paulo. Vani, seja muito bem-vinda à sua consulta. Mais uma vez, a Vani é uma telespectadora já de muito tempo aqui nossa. Boa tarde, Dani Doutores. A miocardite também tem a ver com o tema de hoje? É um pouquinho diferente. Tá. A endocardite, ela é uma infecção / inflamação da parte interna do coração, aquela parte que está em contato com o sangue. Já a miocardite é uma inflamação de uma das camadas do coração, mas é da camada miocárdica, do músculo, que está abaixo dessa superfície endotelial. Então, são coisas um pouco diferentes. E a etiologia também é um pouco diferente. A título de curiosidade, a principal causa de miocardite são infecções virais, também do trato superior e, às vezes, gastroenterites. Mas é um pouquinho diferente da endocardite. Perfeito. Vani, o doutor respondeu então a sua pergunta. Se você tiver mais alguma, já sabe o caminho. Seguindo então o nosso bate-papo, como que funciona o tratamento, tanto da gengivite quanto da periodontite? Olha, ele é simples. Simples. 50% é o nosso paciente, Tá. da higienização. É aquele velha questão, sabe? Escova e fio dental são os primordiais. Isso eu tô falando numa gengivite. E claro, teu dentista vai precisar fazer uma limpeza, uma raspagem, um cuidado especial. Na periodontite isso avança. Mas por que eu falo tanto da escova e do fio? Porque eles acabam não fazendo tanta parte após as refeições. Acredita-se que escovar uma vez por dia tá bom, 2 vezes ou até 3 vezes. Mas não,
a cada refeição, o importante é você fazer a tua escovação. E há técnicas para isso, Dani. Não é de qualquer jeito, com a é. mão pesada, tem tudo isso também. Então, teu dentista vai saber. Essa comunicação é muito interessante, paciente e dentista. Doutor, como que escova os dentes? Qual que é a melhor escova? São dúvidas frequentes no consultório. Então, é interessante essa comunicação. E, claro, o tratamento precisa-se de um dentista, mas nem sempre a gente perde dente, nem sempre esse dente fica com uma mobilidade muito grande. A gente volta para a prevenção. Sempre a cada 6 meses, ou sentiu alguma coisa, procura. Não foi esse ano, marque já o seu dentista. Todo mundo aqui se reavaliando, pensando assim, esse ano ainda não fui, deixa eu marcar minha consulta. Uma das causas também da endocardite são tratamentos de canal, onde muitas vezes você não tem dor. Então você que tem um canal que já foi feito, você não sabe se está bem feito ou não, porque às vezes isso só radiograficamente dá para saber. Então fazer um controle com raio-x é fundamental, e essa lesão que está lá, que às vezes você acha que não tem dor, muitas vezes, vocês já ouviram falar, nossa, eu tive um canal, mas não tive dor. Isso é comum a gente ouvir isso. Essa lesão que está lá, ela também pode vir via sanguínea e afetar o nosso endotélio. E aí só com radiografia para saber. Os canais, eu preciso totalmente das radiografias digitais, mas sim, então, numa prevenção de dentista, uma consulta de rotina, a radiografia tem que estar muito presente, não adianta só aquela olhadinha de dentista. Isso é bem interessante. Doutor, eu trouxe no comecinho do programa, na verdade na interação com o Kleber, a respeito de um dado que saiu que 45% das doenças do nosso coração, elas vêm através da boca. Esse dado, ele aparece no seu consultório? É muito difícil a gente individualizar cuidado oral com doenças cardíacas, porque o grupo controle disso daí seria muito difícil de se fazer. Teria que se pegar pessoas com uma higiene super adequada e comparar com pessoas com higiene inadequada. Isso é difícil de ser feito, mas a boca, sem dúvida, tem alguma participação em algumas doenças cardíacas. E nós optamos por reforçar a endocardite. Queria falar rapidamente dos sintomas da endocardite, que nós pulamos essa parte aí. Por favor. Endocardite. Então, a principal coisa é febre que não passa, persistente. Isso faz uma ponte muito grande sobre um tema que você falou agora há pouco, que é a tuberculose. É um diagnóstico diferencial de endocardite. Então, febre por muito tempo, novo sopro cardíaco, perda de peso, tudo isso pode identificar uma infecção indolente do endocárdio aí. E o tratamento da endocardite, aí já é um tratamento hospitalar, são 4 a 6 semanas de antibiótico, é algo que é melhor de ser evitado, não é mesmo? E voltando na prevenção, então, quando eu tenho um paciente que já comunica na anamnese ali na primeira consulta, doutor, eu tive um infarto de miocárdio, eu tenho uma válvula. Então isso tem que ser falado se você tem alguma questão no coração para o teu dentista. Porque assim ele vai passar uma antibiótico-terapia, que a gente chama de profilaxia, previamente a alguns procedimentos. Para evitar que aquele tratamento possa vir a se tornar um... Olha que bacana. Chegue no nosso médico. O paciente que tem essa predisposição, ou alguma valvopatia, ou alguma válvula que foi trocada, ele tem que usar antibiótico antes de qualquer procedimento que vá perfurar a mucosa oral. Então, canais, implantes, incisões. A antibiótico-terapia é simples, geralmente amoxicilina, 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. Mas essa comunicação é importantíssima. E agora eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores, porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que foi passar por um tratamento como esse no dentista, extrair um siso, enfim, fazer qualquer coisa, e precisou tomar um antibiótico, muitas vezes negligenciou essa questão. Pensou, nossa, acho que ele está me dando para prevenir, para evitar uma infecção e tudo mais, mas não imaginou que seria para evitar uma infecção no coração. Não é, doutores? A importância de você seguir à risca o que o médico e o dentista fala, ainda mais quando envolve medicação. Se está prescrevendo, precisa ser tomado. E a cada 8 horas não é a um cada 8 exagero. horas. Não é um exagero. A pergunta foi ótima. Vamos falar sobre gengivite e periodontite? Se eu faço uma cura da periodontite e esse paciente tem uma válvula trocada, eu preciso medicar com uma profilaxia. Então, um procedimento corriqueiro, que é uma raspagem, eu já
fico de olho na endocardite se esse meu paciente tem algum problema no coração. E se ele desenvolve algum sintoma depois da abordagem do dentista, né? Nossa, tô com febre que não passa, tô tendo calafrio noturno, suador no corpo de noite, luz amarela na cabeça do dentista. Às vezes esteja na hora de mandar para o cardio para dar uma olhada. Muito importante trazer esses alertas à tona. Temos mais uma perguntinha aqui da nossa audiência. A pergunta, gente, é do Jorge de Anápolis, Goiás. Jorge, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde, Dani Doutores. A escova elétrica pode ajudar nessa prevenção das doenças? Sensacional, Jorge. Obrigado pela sua pergunta. Olha, há uma pesquisa recente, feita até pela minha esposa, onde foi feito o TCC, da comparação da escova elétrica com uma escova tradicional. Olha. Será que a escova elétrica é um artifício de luxo ou não? E foi comprovado cientificamente que ela sim, ela escova mais do que uma escova tradicional. Interessante. Então isso é bom. Claro, depende da tua classe econômica, mas hoje tem investimentos de R$150, R$200, você já compra uma escova elétrica. E eu acredito que vai estar na casa de quase todo mundo. Lembrando que a escova elétrica a gente só segura e ela faz o movimento, diferente da técnica manual. Isso é bem interessante. Precisar de um treinamento com o dentista aí também. A escova elétrica é muito bem-vinda, né? Há várias marcas, ela realmente elimina mais a placa, mas sempre, eu falo, né, doutor, com uma indicação de um profissional. Eu acho que isso é interessante. Não sair comprando deliberadamente, porque tem tipos de escova elétrica também. É legal. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo sobre a importância da saúde bucal e a sua relação com o coração, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Não sai daí! Olá mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta, seja muito bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, acabado de ligar a sua TV, o bate-papo hoje, gente, no Dia Internacional, Dia Mundial da Saúde Bucal, é sobre a relação, a conexão, não sei se já passou pela sua cabeça, da importância da saúde bucal para evitar ou conter, é claro, as doenças cardiovasculares. Você já fez aí essa ponte na sua cabeça? Pois é, e o assunto aqui, o bate-papo está rendendo demais. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa é interessante, estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Compartilha nosso link de transmissão. Te convido também a você aproveitar esse espaço que foi marcado para você tirar suas dúvidas, trazer para a gente o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete em seus minutos finais lá no @consulta ao Doutor Hit TV lá no nosso Instagram. Diretor, coloca para a gente a enquete na tela. Vamos lá, o que você quer saber deste bate-papo de hoje? A relação de tudo isso que a gente falou com a obesidade, com as alterações hormonais ou com o estresse? Pois é, a gente vai trazer à tona o tema mais clicado, portanto, clica lá no tema que você quer saber mais a respeito desse assunto. Para você que chegou agora, gente, nosso bate-papo está acontecendo com o doutor Fernando Ferraz de Andrade, cirurgião dentista, também especialista em implantes e expert em estética, e o doutor Renan Alvarenga, cardiologista. Antes de mais nada, gostaria demais de agradecer essa participação, esse bate-papo de vocês, que está rendendo demais. Muito obrigada. Hoje, né? Nós ficamos muito felizes. E vocês sabiam, gente, que hoje, além do Dia Mundial da Saúde Bucal, hoje também é o Dia Internacional da Felicidade? Olha, que legal. Pois é, e a gente preparou uma homenagem especial. Roda pra gente, diretor. O Dia Internacional da Felicidade foi criado pela ONU para reconhecermos a importância da felicidade e do bem-estar como objetivos universais da humanidade. Mas o que é a felicidade para você? Você se considera uma pessoa merecedora dela? A palestrante e especialista em ciência da felicidade, Shirley de Oliveira, é defensora da ideia de que todos nós devemos ser felizes e que existem caminhos para isso. Costumo dizer que em nossos tempos de tanto adoecimento, se faz necessário, fundamental, compreender a felicidade como um direito, assim como temos direito à saúde, à educação. Essa é a nossa busca primeira, sermos felizes. Em qualquer lugar do mundo, todas as pessoas desejam felicidade.
Então, aprendemos que a felicidade pode ser construída, cultivada, todos os dias um pouquinho. Existem algumas habilidades para a felicidade. A prática da gratidão é uma delas. Se você acorda e agradece a todas as coisas que você já tem, agradece a sua vida, agradece pela oportunidade de evoluir diante dos desafios, você está se aproximando da felicidade. Se você pratica generosidade, você também está se aproximando da felicidade. Se você pratica atenção plena, medita, também está se aproximando da felicidade. A felicidade é como um treinamento mental. Todos os dias podemos aprimorar um pouco mais a nossa maturidade mental, emocional, relacional e assim vivermos melhor. Eu mereço, você merece, todos nós merecemos cultivar felicidade. Vamos aproveitar essa semana para aprender mais e praticar mais, vivermos mais felizes. Todos nós merecemos cultivar felicidade. Felicidade, junto com saúde bucal, tem tudo a ver com sorriso, não é verdade? Verdade. Afinal de contas, é através do sorriso que a gente demonstra a nossa felicidade. Muito bacana essa data, essas duas datas, né, coincidindo no mesmo dia, tão interligadas também. Vamos, gente, então dar uma olhada no próximo item, assim, na próxima condição, que também tem tudo a ver quando a gente fala sobre saúde bucal, é o acúmulo de placa, que o doutor Fernando trouxe anteriormente um pouquinho no nosso bate-papo. Queria que você descrevesse para a gente. O que é esse acúmulo de placa? Basicamente, é os alimentos que a gente não consegue remover da boca após uma higienização. Muito se pensa em enxaguantes bucais, a gente tem essa cópia um pouco de países desenvolvidos, Estados Unidos, de comprar aquele galão, deixar no banheiro e fazer um enxaguante. Muita gente gosta desse gostinho, tá tudo bem. Só que não dá para transferir uma boa escovação e fio dental para os enxaguantes. Então, uma placa bacteriana nunca vai sair com enxágue bucal. Ela só sai mecanicamente. Estávamos falando da escova elétrica, um ótimo artifício, escovas manuais. Então, a placa bacteriana nada mais é do que os restos alimentares que ficam presos. Então, cada boca tem um jeito de escovar. Tem gente que tem um lábio maior, menor, tem uma circunferência menor. O seu dentista vai ter essa habilidade de te informar como que é a tua escovação. Questione ele. Eu acho isso legal, o paciente questionar o profissional. Qual que é a diferença da placa bacteriana com o tártaro? Ótimo. O tártaro já é talvez uma terceira etapa. Então eu começo com uma placa bacteriana, a gente fala em biofilme, que sai com a unha. Após a tua escovação, quer fazer um teste aí? Pega a unha, claro, mãos bem higienizadas, e raspa aqui, ó, em cima, perto da gengiva. Se sair algo branquinho, isso chama placa bacteriana. Se você vê algo verdinho, marrom, de outra cor e não sai, isso já é um cálculo, um tártaro. E aí eu preciso urgentemente procurar um profissional. Existem hábitos ou condições como, por exemplo, o uso de aparelhos que podem favorecer o surgimento? Sem dúvida. Qualquer artifício na boca, piercings na língua, aparelhos dentais. Hoje tem aparelhos invisíveis que são ótimos porque não precisa tanto prestar essa atenção na higiene, mas com os brackets pioram a qualidade da minha boca. Então eu tenho que ter uma escovação melhor. Se você usa aparelho ou pretende colocar, você tem que ter uma escovação melhor, mais eficiente. Nesse caso, no caso das placas, as placas bacterianas, elas interferem nessa situação? Sem dúvida. Então, uma coisa que o Dr. Fernando trouxe aqui muito interessante, né? Piercing e tatuagem. Então, hábitos extremamente comuns aí e que deveriam passar pelo seu cardiologista antes. Se a gente tem qualquer condição predisponente nas válvulas mecânicas, a gente pede para o paciente não colocar piercing em qualquer lugar, na boca especialmente, e a tatuagem, a própria tatuagem em pacientes com muita predisposição cardíaca para endocardite deve ser evitada. Então, interessante, né? Como o cardio acaba fazendo parte de muita coisa. Até em pequenas escolhas que a gente pode vir a fazer no nosso dia a dia, é importante entender aí as interferências que podem acontecer. Para alguma predisposição cardíaca, isso pode trazer consequências muito ruins. E
na parte do tártaro mesmo, né, é quando mecanicamente a pessoa não vai conseguir tirar aquilo, né? Provavelmente ele vai precisar do dentista com ultrassom ou com algo um pouco mais invasivo para retirar aquilo. Passou do ponto da pessoa conseguir retirar por si própria, né? E esse tártaro, sim, pode fazer esse caminho via sangue e se alojar no nosso coração, né? Então, na remoção desse tártaro, eu preciso ter um cuidado, principalmente se meu paciente já tem algum predisposto, né, com algum problema cardíaco, fazendo a famosa profilaxia que falamos agora há pouco, com Nesse antibiótico. caso também. Também. Uma simples limpeza de dente, que a cada 6 meses, numa boca saudável, se esse meu paciente já tem alguma predisposição no coração, ele precisa ser medicado previamente para fazer a profilaxia antibiótica, para evitar uma endocardite bacteriana. Luz amarela na nossa cabeça, né? Luz amarela na cabeça. É um fato e agora é importante a gente, depois de vivenciar um programa como esse, a gente já vai ir diferente para o nosso dentista. Isso daí é um fato. Temos perguntinha aqui da nossa audiência. Primeira perguntinha é da Iseni de Além, Paraíba. Iseni, seja muito bem-vinda à sua consulta, viu? Boa tarde, estou fazendo exames pré-cirúrgicos e no eletrocardiograma deu braquicardia. Também sou diabética e estou tratando uma anemia. Preciso retirar alguns dentes. Seria perigoso mexer nesses dentes? Tenho gengivite. Quem começa respondendo a Iseni? Provavelmente vou precisar do doutor nesse ponto. Vamos lá. Vamos fazer uma consulta. Deixa comigo então. Completa. Ela passou a idade? Não passou pra gente a idade. Iseni, se você puder, encaminha aqui pra gente que eu coloco no nosso bate-papo. Bom, vamos lá de qualquer forma. Então, a avaliação pré-operatória muitas vezes é a porta de entrada do paciente no cardiologista. E ela não deve ser usada só para avaliação pré-operatória. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para abordar vários pontos de saúde. Um deles é estimar o seu risco cardiovascular durante a vida. Então, ver como que está o seu colesterol, como que está a diabetes, estimar o risco de você ter um infarto em 10 anos, e isso pode mudar estratégias terapêuticas. Para arrancar dentes, é um procedimento de baixo risco, em geral o cardiologista não pede nenhum exame adicional. A bradicardia que a senhora me disse que tem, se o ritmo do coração for normal, que a gente chama de bradicardia sinusal, não existe conduta para isso, tá bom? Agora, se for uma bradicardia, com um bloqueio atrioventricular, alguma coisa mais importante, aí sim o cardio precisa intervir. Quero complementar o que o Dr. Renan falou. Quando a gente tem a diabetes, eu tenho uma condição pior na gengiva. Então, geralmente eu tenho uma gengivite instalada. E o dentista ele tem a competência de já fazer essa profilaxia e fazer o tratamento em si. Fazer as extrações, às vezes colocar um implante, enfim. A relação multidisciplinar ela é muito importante quando a gente entra com essa questão de coagulograma, será que ela está tomando algum anticoagulante? Eu gosto muito de me aproximar do médico nessas relações. O anestésico também, se fala muito, que eu devo usar quando um paciente é cardíaco, é um assunto bem interessante, né? O dentista, novamente, ele é totalmente apto ao tratamento, né? Só que a multidisciplinaridade, quem ganha é o médico, o dentista e o paciente. Buscar um médico é sempre bem-vindo. E uma coisa específica do caso da senhora, o paciente diabético cicatriza mal. Verdade. Então, ele cicatriza mal em qualquer lugar. Membros inferiores, pode ter úlceras que ele não sente mais e ele cicatriza mal na boca também. Então, sua diabetes tem que estar bem controlada para a senhora ter uma cicatrização efetiva. E com relação ao uso de anticoagulantes? Interessantíssimo e sempre uma certa divergência aí, né, que a gente tem que se aproximar para não acontecer entre o cardio e o dentista. Bom, extração de até 3 dentes, o cardiologista não gosta de tirar o anticoagulante, porque se o paciente usa anticoagulação, ele deve ter algum fator importante para isso. O fator mais comum é uma arritmia chamada fibrilação atrial, em que os átrios, que são a parte de cima do coração, eles não se contraem. Palavra bonita para não se contrair, ele vibra ou fibrila. Fibrilação atrial. Risco disso, o paciente formar algum pequeno coágulo dentro do coração, esse coágulo ser ejetado e ir para algum lugar nobre. Principal, cérebro e causar um AVC. Então, até 3 dentes, a gente pede para o dentista não suspender a anticoagulação, considerando sempre o risco-benefício do procedimento.
Agora, se o dentista vira para mim e fala, Renan, não tem como fazer se a gente não suspender a anticoagulação. Então, a gente tem que chegar em um ponto em comum aí, não é mesmo? Por isso que essa Tomar ligação... uma decisão em parceria. Precisa ter uma parceria. Quando o paciente ele é medicado com um anticoagulante, eu preciso do contato desse médico, acho que isso todos vão ganhar. Claro, é alguma urgência, é alguma cirurgia, são extrações múltiplas porque teve um acidente. O dentista ele é apto a manusear ali. Então, muitos às vezes cortam, né? Essa é a divergência. Não, fica sem tomar 2 dias, vem pro consultório, depois retoma. Isso é bastante comum do dentista falar, né, e proceder. Mas às vezes pode atrapalhar um tratamento que está sendo feito, né? Sim. Com consequências às vezes muito ruins, né? Então, existe diferença em relação ao tipo de anticoagulante e o tempo que ele deve ser parado, se for ser parado. Posso dar um exemplo de um paciente de consultório, jovem, 40 anos, que ele tem uma prótese mecânica aórtica. Então, ele tem indicação de anticoagulação e uma anticoagulação ruim, que é com a varfarina. Difícil de fazer, não existe dose fixa. Esse paciente precisava retirar um cálculo que estava em ureter e ele estava sangrando. Nesse caso, eu internei o paciente, tive que usar anticoagulante por via injetável até a coagulação dele voltar ao normal e só depois eu liberei a cirurgia. Em casos extremos, isso poderia ser feito com o dentista também. Muito interessante saber, inclusive, que existem caminhos. Existem. Que você só precisa estar sendo assistida por um bom profissional. Isani, está vendo como a sua dúvida enriqueceu demais o nosso bate-papo? Quanta informação que a gente soube a partir do seu questionamento. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Temos mais uma perguntinha aqui, gente, do Wagner Chagas, do Rio de Janeiro. Wagner, seja muito bem-vindo à sua consulta. Os enxaguantes bucais à base de álcool ou sem álcool são eficazes para uma boa saúde? E as escovas macias são também as mais indicadas? Maravilha, Wagner. Essa pergunta sempre aparece. Enxaguantes bucais, nós prescrevemos se há alguma condição na boca. Por quê? Tem enxaguantes bucais, então, sem álcool nunca. Então, vamos começar aqui quebrando os tabus. Tá. Perdão, com álcool nunca. Sempre usar sem álcool, mas sempre quando você tiver um problema. Porque há enxaguantes que tem clorexidina, onde ela vai manchar teus dentes e você vai perder o paladar se você usar isso mais de 15 dias. Então, talvez para a gente não ficar vendo rótulo, porque nas farmácias vende assim deliberadamente, eu gosto de prescrever. Você tem algum problema, há uma gengivite instalada? A clorexidina vai me ajudar nisso. O que está acontecendo para a gente usar um enxaguante bucal? Nada. Eu só quero aquele gostinho legal. Então compramos um sem álcool e prestamos atenção se não tem clorexidina, ou melhor, dentista, o teu dentista de escolha vai saber indicar o melhor enxaguante para você. Escova macia, sim, é uma indicação para todo mundo. A gente indica escovas macias. Estávamos falando até há pouco, né, Dani? Que tem escovas muito macias, muito... Extra macia. E aí? Que também tem indicação. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um implante, fiz um procedimento de implante. Como que ele vai escovar essa região? Uma escova extra macia, só para varrer devagarzinho. Então, a média, dura, sabe? Por que tantos? Porque há tipo de processos. Uma prótese total, eu preciso de uma escova rígida, então por isso que vende uma escova mais dura. Mas a macia é bem assertiva. Perfeito. Temos agora a pergunta da Edna de Salvador, Bahia. Edna, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tenho refluxo na safena, preciso fazer cirurgia. Minhas pernas todas as noites ficam com cãibra. Teria alguma relação? Bom, só com essa informação, né? Para fazer a cirurgia de varizes é um procedimento ambulatorial e de baixo risco. Então, se a senhora não tiver nenhum problema a mais de saúde, é improvável do cardiologista querer algum exame a mais da senhora para liberar a cirurgia. Como é um problema mecânico a disfunção da safena e a safena voltar sangue, é altamente improvável dele ser corrigido só com remédios. Então, quando existe essa insuficiência da safena, geralmente a conduta é cirúrgica mesmo. É um procedimento de risco baixo, o cardio não vai pegar muito no pé com isso daí. Perfeito, Edna, muito obrigada, viu, pela sua mensagem. Vou trazer só mais uma perguntinha, gente, da Lili. Ela é de Anápolis, Goiás. Lili, seja muito bem-vinda à sua consulta, Graça e Paz. Gostaria de saber se o implante pode dar odor e o que pode ser feito a partir disso. Sinto às vezes odor e eu tenho vergonha. Obrigada, Lili, pelo seu relato aqui pra gente. Boa, Lili.
Acredito que pode estar entrando a famosa placa bacteriana embaixo dessa coroa, nesse implante, e com isso pode estar dando odor. Pode ter algum espaço ali que não foi visto, que às vezes fica impregnado isso, e você sente esse odor. Agora, assim, quando o dentista ele vai fazer uma reabertura de implante, ou vai colocar uma nova coroa, ou vai mexer nesse implante, lembrando que o implante ele é um tubinho que é oco dentro. A nossa boca está cheia de saliva, cheia de bactéria. Quando esse implante é fechado, aquela saliva fica lá. Não tem como eu tirar a saliva de dentro do implante. Então, muita gente quando mexe com o implante, ali, fui numa consulta, saiu um cheiro forte. Isso é comum, quem mexe com implantodontia. É normal porque, lembre-se, um tubo de ensaio, eu brinco, se a gente cuspir num copo e fechar, por 3 meses, aquele cheiro é de bactéria. Então, a nossa saliva, sim, tem cheiro. Se ela fica fechada, ela vai cheirar mais. Pode ser que não seja esse caso, só estou frisando. Mas se há algum odor embaixo do teu implante, pode ser placa, pode ser que a coroa não esteja adaptada, pode ser várias questões ali. Acho que, Lili, é legal você procurar o teu dentista. Para conseguir fazer toda uma checagem, né? Uma checagem de entender o que está por trás disso. Porque realmente a gente se sente mal, a gente fica desconfortável, com vergonha. E isso é importante levar para o seu dentista porque tem tratamento, tem uma solução. É o melhor profissional para falar do cheiro da nossa boca, é o dentista. Há um tabu muito grande sobre o mau hálito. E a gente estava até semana passada conversando com uma expert em mau hálito, uma dentista, onde ela tem o disque mau hálito. Isso é legal. Depois eu posso trazer algo aqui onde você... com um parceiro, fala, ele tem mau hálito, mas eu tenho vergonha. Então há um disque mau hálito que alguém avisa por e-mail anonimamente. Isso é bem legal também. Olha que bacana saber disso, medo, gente. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. O que você quer saber, então, neste bate-papo? Essa foi a pergunta que a gente lançou para os nossos seguidores no Instagram. 70% a alternativa mais votada, a relação do estresse com essas questões da nossa saúde bucal e como isso pode impactar na saúde do nosso coração. Começando pelo Dr. Fernando, como que o estresse atinge a nossa saúde bucal? Olha que legal, obesidade, hormônios e estresse. Acredito que hoje... Para falar de coração, talvez seria o ponto auge, o estresse. Eu só vou lançar... A obesidade ainda está maior e os hormônios... O estresse ainda hoje é um problema assim, mundial. Sem dúvida, né? População muito estressada, muito no limite, passando por vários problemas. E isso afeta o sistema cardiovascular, sem dúvida. Então, o estresse e a endocardite, o estresse e a boca. Qual que é essa relação? Estávamos falando há pouco... que hoje todo mundo tem essa falta de tempo e às vezes a gente vai para o quê? Para o café, o excesso de cafeína ou para os energéticos. E o estresse, que geralmente a pessoa começa a apertar os dentes sem perceber, então eu brinco, às vezes você está em viagem, você está de férias, você está com a família, você está tranquila na piscina, mas às vezes você está o quê? Apertando. A posição de conforto da nossa boca nunca é travada, nunca é assim. É sempre entreaberta os dentes, isso é legal falar. Se eu estou apertando, ainda mais em condições relaxadas, eu tenho estresse ali na minha cavidade oral. E se eu tenho estresse, eu tenho talvez uma sensibilidade, eu tenho lesões em dentes. E se às vezes eu tomo um energético, eu tenho uma boca cada vez mais ácida, ansiolíticos, medicamentos, tudo isso devido ao estresse. E aí qual que é o nosso pressupor aqui? O coração ele vai começar a sentir, né, doutor? Bom, do ponto de vista... Não tem como. Do ponto de vista cardiovascular, o estresse pode aumentar várias doenças cardíacas. Então, pode estar relacionado à hipertensão, pode estar relacionado em alguns casos a diabetes, porque assim, parecem coisas separadas, mas são coisas mais ou menos interligadas. Então, o estresse aumenta o hormônio chamado cortisol. O cortisol pode gerar hipertensão, pode gerar resistência à insulina, diabetes e várias outras complicações. É muito difícil a gente separar um sistema só do corpo, é tudo bastante interligado. Da parte que você falou dos energéticos aí, né, o cardio tem certa resistência ao energético. Eu até pesquisei antes dessa reunião aqui quantos energéticos seria aceitável beber em um dia. A resposta... Existe um nível aceitável? Existe. Do ponto de vista da cafeína. Então, assim, o energético tem várias substâncias. Cafeína, taurina, a maioria das substâncias estimulantes. Do ponto de vista da cafeína e da taurina, seria aceitável o consumo de até 500 ml de energético
por dia, tá? E o café? Se você toma café junto... Sem dúvida precisa ser retirado isso ou daí. um ou outro. Um energético, 250 ml de energético, a cada 100 ml de energético, para ficar mais fácil, a gente tem mais ou menos 80 miligramas de cafeína. Isso a gente encontra em 150 ml de café, ou então de café coado, né? Ou então em um café expresso. Então, para chegar nesse limite aí, seriam mais ou menos 300 ml de café coado ou 2 expressos por dia. Sei que a gente consome um pouco mais, né? Isso pode causar arritmias, vários problemas cardíacos, principalmente quando misturado com álcool, pessoal. Então, cuidado com o energético mais álcool. E olha, gente, esse bate-papo foi riquíssimo. Espero que você tenha gostado. Essa dupla aqui deu muito certo. Se você gostou dos nossos doutores, aproveite para deixar as redes sociais, os contatos deles. Dr. Fernando Ferraz, deixa à sua disposição o Instagram, dr.fernandoferraz. Ele tem um canal no YouTube, gente, Sorriso Cast, também o telefone 0 operadora 11 98 18 2291. E o Dr. Renan Alvarenga, cardiologista, deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 35 998060777, o Instagram @Renan Alvarenga Cardio. Doutores, muito obrigada pela presença de vocês nesse dia tão especial. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo e amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.